Olá pessoal, hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Carlos Frederico Barbosa Bentivegna, que está lançando o livro Liberdade de Expressão, Honra, Imagem e Privacidade, os limites entre o lícito e o ilícito. Tudo bem, doutor? Muito bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Vamos lá, para começar, quais são os limites entre o lícito e o ilícito que você menciona neste livro? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão, não posso nem responder porque o livro perde a razão de ser. Os limites são muitos e o conflito potencial é muito grande. Nesses tempos que nós estamos vivendo, Fábio, tem uma proliferação dos comunicadores. Antigamente a comunicação de massa, a comunicação com o público era feita por jornalistas profissionais. Então a gente tinha a garantia de que eles, treinados nas técnicas como são, de ouvir os dois lados, de buscar a notícia imparcial e verdadeira, a gente tinha um filtro do que chegava à população como notícia, um filtro de qualidade e de segurança de que aquilo não era fake news e tal. Hoje, com as redes sociais, da maneira como estão, super desenvolvidas, hipertrofiadas, Umberto Eco, um grande semiólogo, filósofo italiano, dizia que as redes sociais deram voz aos imbecis. Eu acho a fala um pouco forte, mas ela tem a sua razão de ser. Qualquer um passa a ser um comunicador, qualquer um passa a achar que acessa a população com a notícia da maneira como ele quiser. E isso agravou um pouco esse âmbito de conflito potencial que há entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade, os direitos das pessoas. E a gente, como você citou, então esse assunto ele fica mais forte também hoje, né, na atualidade, por conta das redes sociais. Sem dúvida, não há dúvida nenhuma. Isso foi um dos elementos complicadores. Uma outra coisa foi o movimento que a gente teve ao longo desse começo do século XXI de afirmação dos direitos contramajoritários, afirmação dos direitos das minorias. Então, as mulheres estão mais atentas à defesa das suas prerrogativas e seus direitos. Os movimentos negro, judeu e movimentos de outras etnias e outros grupos sociais que já foram vítimas no passado de muita desconsideração com os seus direitos da personalidade, também estão implacáveis, estão reclamando. Nós estamos numa quadra no Brasil de violência contra a mulher, por exemplo, com números estarrecedores. Os estupros são medidos por minuto, não são medidos por dia, por ano. Então, não sei quantos por minuto, eu não tenho aqui dados efetivos, não trabalho com isso mais propriamente, mas e de feminicídio, e de agressão contra mulheres, de misoginia. Então, as mulheres, em boa hora, estão reagindo. Isso é um ganho civilizatório. Agora, além disso ser um ganho civilizatório, disso ser total direito das meninas, gera também a potencialização desse conflito. Esse conflito fica cada vez mais latente na sociedade. Tem um ditado antigo, Fábio, que diz o seguinte: quem fala o que quer, ouve o que não quer. E às vezes o que esse sujeito ouve é uma sentença condenatória depois. Sim. Então essa liberdade de expressão não seria só a expressão, que, como a gente falou aqui, redes sociais, expressão, às vezes a pessoa fala em liberdade de expressão é de se comunicar, mas então na escrita, né, verbalmente, mas então aqui também tem a ver com expressão, pelo que você falou, expressão cultural e outros tipos também de manifestação. Quando eu trato de liberdade de expressão no livro, eu trato da liberdade de expressão em sentido lato, né, que no juridiquês a gente chama de lato sensu. O lato sensu, o que é? É a liberdade de expressão englobando a liberdade de imprensa, a liberdade de manifestação de expressões artísticas, né, de literatura. Então, qualquer produção do espírito humano que, comunicada ao público, é uma expressão de pensamento. Essa é a liberdade protegida pela Constituição, a liberdade da expressão do pensamento, seja no campo das artes, seja no campo da literatura, seja no campo do direito, seja no campo da produção científica, em qualquer outra área do conhecimento, né? Essa é a liberdade de expressão. Ela engloba também a liberdade de imprensa, ou liberdade de informação. Mas tem uma diferencinha básica entre elas. A liberdade de informação, a liberdade de imprensa, ela precisa estar amparada na verdade. O jornalista é protegido na sua atuação desde que ele fale a verdade, desde que ele tenha verossimilhança naquilo que ele afirma. Então, se ele incomoda alguém
com uma notícia que deu, a sua defesa, em primeiro lugar, tem que ser: não, mas eu falei a verdade, eu falei o que realmente aconteceu. Quando eu trato de liberdade de expressão de forma ampla, não só liberdade de imprensa, eu não estou vinculado à verdade. Eu estou vinculado apenas à honra, à imagem e à intimidade das pessoas. Mas não precisa necessariamente provar que aquilo que eu estou dizendo é verdade. Aquilo que eu estou dizendo é minha opinião. Sim. Então, se eu faço uma crítica artística, uma crítica literária, não importa se é verdade ou se não é verdade. Estou dando a minha opinião sobre aquela produção que foi dada ao público. Eu estou dizendo, não gostei do que fez o autor tal, no livro tal. Não estou gostando dessa novela, dos rumos que estão tomando segundo o autor. Ou não estou gostando desse político que está fazendo escolhas erradas, fazendo má gestão. Então, isto está dentro da liberdade de expressão do pensamento e não precisa estar vinculado à verdade. Isso é a sua opinião, né? Também é protegida. Qual é o momento que isso se torna ilícito? Quando eu invado direito da personalidade alheio. E os direitos da personalidade são aqueles direitos fundamentais do cidadão, aqueles direitos que fazem a espinha dorsal de uma pessoa. Se eu tiro qualquer desses direitos da personalidade, aquilo deixa de ser pessoa, passa a ser uma outra realidade ontológica, mas não pessoa. Porque para ser pessoa, os direitos da personalidade precisam estar garantidos. Por exemplo, alguns direitos da personalidade: nome, direito ao nome. É o meu nome, ninguém pode usar meu nome. Meu nome não é lá grandes coisas, mas é o meu nome, Carlos Frederico Barbosa Bentiventura, só se usa se eu permitir. Imagem, essa minha compleição física, que não é lá essas coisas, mas é a minha compleição física. A sua imagem, um homem de comunicação, é um ativo, né? Honra, intimidade, vida privada, são direitos da personalidade. Os direitos da personalidade são ao próprio corpo, são a sua rigidez física, a sua rigidez psicológica, a sua honra, divididos em vários grupos. Legal. A gente viu, dentro, né, do assunto redes sociais, que a rede social teve uma grande influência tanto nas eleições, nas últimas dos Estados Unidos, e aqui no Brasil também. E pós-eleições, a gente viu que aconteceu? Polarizou muito a utilização das redes sociais, que são os prós e os contras, né, governo. E virou um campo de batalha isso daí, inclusive com muitas fake news dos dois lados. E, por exemplo, quem é pró divulga e compartilha e acredita naquilo que alguém soltou, e muitas vezes vindo, né, de pessoas ligadas ao alto escalão, e do lado contra também, a mesma coisa. Como é que você vê essa questão das fake news nas redes sociais envolvendo o processo eleitoral e essa questão política no país? Isso me assusta muito, Fábio. Me assusta porque a democracia, ela pressupõe a participação popular. Mas mais do que isso, democracia é isso, né? É a participação popular. Demo, né? Kratos, né? Governo do povo. Mas essa participação popular, ela precisa ser genuína, precisa ser legítima, precisa ser livre, né? Um povo que manifeste a sua opinião, mas baseado em premissas falsas, porque está mal informado, porque teve acesso a informações que não condizem à verdade, é uma manifestação popular torta, o que transforma a nossa democracia numa democracia torta. A democracia reta, perfeita, é aquela democracia em que as pessoas bem informadas e livres de influências que não sejam próprias para o momento eleitoral, tomem a sua decisão, posicionem-se e digam: não, eu voto em fulano de tal porque eu quero, né? Então, o fato da nossa democracia estar submetida agora à informação pelas redes sociais me preocupa muito, porque eu fiquei sabendo que muitos dos jovens, principalmente a molecada até 25 anos, alguns têm como única fonte de informação Instagram, Rede Facebook social. e Twitter. Mas o cara não lê um jornal. Como também o mercado editorial nosso de direito teve uma queda. Tem advogados aí que estão se formando sem ter comprado mais do que 2, 3 livros ao longo do curso de 5 anos. As pessoas estão se informando por rede social, isso me preocupa muito, O ambiente na rede social é péssimo, é um ambiente conflagrado, é um ambiente de uma catarse pública, as pessoas entram lá para xingar e falar o que quer, né? Falar o que quer e parece que desopilar o fígado xingando os outros. E vou te falar, hein, não há espírito humano elevado, porque Jesus teve um só e já não está mais aqui,
que consiga passar pelas redes sociais sem se influenciar por esse clima. Eu não tinha o Twitter, aí abri uma conta no Twitter. Rapaz, eu me assustei, Fábio. É uma xingação. O Twitter, a xingação é desabrida. Nas outras redes sociais parece que é um pouco mais maneiro. No Twitter a coisa é feia. Quando eu vi, eu já estava xingando também. Porque você entra naquele sistema, né? Fulano é vagabundo, fulano não sei o quê, você é uma besta. Aí você acaba querendo dar opinião e entra no embalo deles. A sua opinião é as 4 ferraduras no peito do sujeito, né? Aí eu comecei a me policiar, falei, não, vou sair desse Twitter aqui, que daqui a pouco vão me processar. Legal. Ô, doutor Caio, quem quiser comprar o seu livro, ele pode-se dizer que ele traz um assunto inédito aí por conta até das redes sociais, né? Ele é um livro bem atual e tal. Quem quiser adquirir seu livro, como é que faz? Ele não é inédito porque muitos trabalhos já foram produzidos nessa temática, mas ele permanece atual, permanece perene e agora recrudescido com essa questão das redes sociais. Mas é um tema que eu acho interessante pelo seguinte, ele abrange a esfera de interesses de acadêmicos de direito, profissionais do direito, advogados, juízes, promotores, mas também do povo da comunicação. Você, os nossos amigos da TVC, os radialistas, as pessoas que lidam com a comunicação de massa, porque este limite tênue entre o que eu posso dizer e a linha que eu não posso ultrapassar é muito difícil. Então quer dizer, ele não é só para estudantes e profissionais da área de direito. Não, eu acho que é para pessoas que estudam a sociedade, estudam política e para as pessoas que se comunicam, as pessoas que têm... Principalmente, né? Que têm à sua disposição um microfone, porque esse microfone pode ser uma arma. E essa arma pode ser usada para o bem e para o mal. Né? As armas, em geral, podem ser usadas para o bem e para o mal. Não é a arma que mata ninguém, mas mata quem a está usando, né? Quem puxou o gatilho. Então, me parece que nesse momento é um momento interessante para a gente começar a pensar até onde eu posso ir. Você quer um exemplo? Muito se fala que o homem público tem uma mitigação dos seus direitos da personalidade. Isso é um exagero. O homem público sofre uma pequena redução em alguns dos seus direitos da personalidade. Por exemplo, a privacidade do homem público pode ser reduzida. O direito à imagem do homem público pode ser reduzido. O sujeito está no palanque, eu tiro uma foto do sujeito, é notícia, aquilo é notícia. Mas se no dia seguinte ele for à feira e parar para comer um pastel na feira, ele está lá cumprimentando o eleitor, é notícia. Então a imagem dele tem interesse público. Então a privacidade dele fica um pouco reduzida, o seu direito à imagem fica um pouco reduzido. Agora, e a intimidade de um político? A intimidade do político é dele e só dele, como a sua é sua e a minha é minha. Outro dia eu vi um livro, não vou citar o autor aqui para não fazer merchan do livro dele, porque eu não concordei. Se fosse bom eu fazia. Mas o sujeito dizia assim, como pode um candidato a um posto político querer impedir que a imprensa fale sobre sua sexualidade? Eu respondo, pode, invocando o artigo 5º da Constituição Federal. Porque a intimidade é dele e não tem nada a ver com o desempenho da função pública. Sim. Uma coisa diferente, pessoal, é o interesse público do interesse do público. O interesse público é aquele que se justifica por motivos legítimos, porque alguém que está cuidando do orçamento, por exemplo, teve um problema passado com uma versação de dinheiro público ou teve uma ação de improbidade, isso é interesse público, que ele vai cuidar do meu dinheiro como contribuinte. Agora, o que ele faz, se a sexualidade dele é dirigida a uma heteroafetividade ou uma homoafetividade, se o sujeito... Gente, o que ele faz na vida privada dele, não interfere na sua atuação política e não pode ser invadido de maneira nenhuma. Né? Certo. Então, veja, é até meio cabotino a pessoa elogiar a si própria, né? Diz que elogio em boca própria é vitupério. O nosso diretor aqui da TVC, que é um homem sábio e um jornalista experiente, sabe disso, é um ditado popular antigo, né? Elogio em boca própria é vitupério. Mas eu acho que é interessante, sim, esse livro, o acesso a essa discussão pelos colegas profissionais de direito e pelos colegas profissionais da comunicação. Quem quiser esse livro, aqui em Araçatuba tem na Cloud Livros e pelo site da editora Manole, né? Com E no final, M-A-N-O-L-E, www.manole.com.br.
lá pela editora a gente encomenda o livro, ele chega em poucos dias aí na sua casa. Como é que foi ter como prefácio o ministro Gilmar Mendes aqui? Eu estava dando uma olhada. Olha, me orgulhou muito pelo seguinte, há os que do ministro Gilmar Mendes gostem e dos que do ministro Gilmar Mendes não gostem por conta dos seus votos no Supremo Tribunal Federal, mas para além de ministro do Supremo Tribunal Federal, o professor Gilmar Mendes é um dos maiores constitucionalistas do país, professor com formação na Alemanha, de uma erudição fantástica, um homem de densidade teórica, de profundidade, e tomou conhecimento do trabalho, porque eu mandei para ele. Me interessava muito a opinião dele, por conta de eu tratar aí de princípios que são alçados à qualidade de princípios constitucionais, né? Tanto a liberdade de expressão está na Constituição, como os direitos da personalidade que eu cito aí estão na Constituição. Então, entrando num conflito que vira um conflito entre princípios constitucionais. Como um grande constitucionalista, eu queria muito sua opinião. E ele se dispôs generosamente a fazer o prefácio, e foi muito elogioso, foi muito generoso no prefácio, o que me encheu de orgulho. Então, foi para mim, assim, foi um prêmio Pulitzer, esse prefácio do ministro Gilmar Mendes. Na verdade, nós estamos num momento estranho, momentos bicudos, em que o ministro Supremo tem torcida organizada. Tem os a favor e os contra, e entram num embate maluco, praticamente criminalizando os ministros pelas suas posições, né? Agora nós estamos enfrentando essa questão do debate da prisão após segunda instância ou o aguardo de trânsito em julgado, e os que defendem que deve ser aguardado o trânsito em julgado acham que o Barroso, o Fux e outros ministros que têm posicionamento contrário não prestam porque pensam assim, ou têm uma postura tentatória à democracia, tentatória às garantias fundamentais. Não é isso, é a interpretação deles, é uma interpretação que é plausível também. E há os do lado de cá que também não são bandidos por quererem que se aguarde o trânsito em julgado, e sim interpretam de uma maneira mais literal o dispositivo constitucional. Então, me parece que a gente precisa ter muita calma nessa hora e segurar um pouco o nosso ímpeto de crítica e, se for exercê-la dentro do limite ilícito da liberdade de expressão, não passar a linha, né? Uma coisa é você dizer, não concordo com uma posição, não concordo com o que o prefeito está fazendo, outra coisa é você dizer, prefeito fulano está vagabundo, fulano está ladrão, né? Aí você está invadindo a esfera da honra pessoal e essa esfera não é de ser invadida. Homens públicos também têm honra, homens públicos também têm privacidade, assim como tem os seus colegas, as pessoas que convivem com você. Legal, então, obrigado pela participação, Dr. Carlos Bent-Wegner, e parabéns aí pela publicação. Eu é que agradeço e parabéns pela programação aí da TV, por esse início, um início retumbante que a TVC está apresentando para o público de Araçatuba e da região. E hoje é dia do dentista, e como eu não sou bobo, eu trato meus dentes aqui em Araçatuba, porque quem bebe água do Baguaçu volta, né? Sempre. Então eu queria nas pessoas, Dr. Silvio Mauro, meu dentista, a doutora Marinalva, dentista e agora aposentada, mas excelente dentista, eu queria dar parabéns aos odontologistas aqui da região, e principalmente de Araçatuba, que é um polo de excelência, e mandar um abraço para todos os araçatubenses, pessoas com quem eu convivi aqui. Legal, então. Obrigado.